Nós vamos conversar agora com a delegada Ana Melka Cadena. Vamos falar de feminicídio. Nós tivemos aí vários casos nos últimos dias de feminicídio, mostrados pela O Dia TV, e a própria delegada repassou uma informação que mostra que de 2020 para 2021 nós tivemos praticamente 3% de aumento nos casos de feminicídio. Provavelmente nós tivemos aí no mínimo o mesmo percentual de 2020 para 2022 em relação à pandemia, em relação a tudo que tem sido noticiado e até o que não tem sido noticiado. Delegada, muito obrigado pela presença, um prazer receber a senhora aqui. E nós recebemos aqui no programa uma representante do Tribunal de Justiça falando das medidas protetivas. Sim. Que aí começa, delegada, aí, as medidas protetivas, a confusão e tal. Ela falou que no ano passado foram 11 mil medidas protetivas no estado do Piauí. Eu fiquei assustado com o número, 11 mil medidas protetivas. E aí a senhora traz agora essa informação que de 2020 para 2021, o número de feminicídios no Piauí cresceu 13%. Com todo esse aparato, delegada, que se construiu no estado, com toda a justiça voltada para uma atenção especial no julgamento desse caso, o que é que está acontecendo? Olha, é importante se falar sobre essa temática até para orientar as mulheres que sofrem essas práticas de violência. E você colocou um ponto importantíssimo, que é a questão das medidas protetivas. A gente viu que durante a pandemia, né, nesse interstício entre 2020 e 2021, teve um aumento de 12,9%. E essa crescente, ela vai se concentrar nos casos em que essas medidas protetivas não foram determinadas. Então, que não há a maioria dos casos que se procura investigar, procurando tudo o que aconteceu anteriormente, a rede de atendimento ela não foi buscada. Então, você não tem nem a Defensoria, nem o Ministério Público, nem o Judiciário, nem as delegacias, que geralmente são a porta de entrada nesses casos de violência contra a mulher, sendo buscadas. E a gente se preocupa muito em orientar essas mulheres que elas denunciem, mas se preocupa mais ainda para que nesses casos de determinação, com medidas protetivas já estabelecidas, elas fiquem seguras de que essas medidas sejam executadas. Em que medida, se o afastamento foi determinado, o agressor realmente não se aproxime. Que segurança que ela tem em relação a isso? Então, uma das medidas que foi muito trabalhada e que hoje tem esse inicial de trabalho aqui na capital, mas que não se estendeu para o interior do estado, que é muito importante que se estenda, é a Patrulha Maria da Penha, porque tem a possibilidade do acompanhamento dessa medida protetiva. E a gente viu que é uma experiência que ela pode se estender, inclusive, para um monitoramento futuro, né? A gente tem estados em que há a possibilidade do acompanhamento do botão do pânico, o botão mesmo, dispositivo eletrônico, que é alinhado à tornozeleira eletrônica. E isso seria muito interessante, por exemplo, que fosse desenvolvido aqui no estado do Piauí. Porque se houver um acompanhamento perene, mais segurança ainda essa mulher que registrou a ocorrência, que tem a medida protetiva determinada, que se inseriu no programa da Patrulha Maria da Penha para o acompanhamento dessa medida, também tem a possibilidade do monitoramento dessa aproximação. Delegada, vamos analisar o que a senhora falou agora. A senhora disse, boa parte desses casos... acontece dentro de casa. Acontece em casa. Dentro de casa. São são mulheres que não procuraram sequer a delegacia, como a senhora disse, que é a porta de entrada. A senhora tem informações se essas mulheres não procuraram a delegacia por falta de informação ou elas não procuraram a delegacia porque, apesar da agressão, ainda são dependentes dos homens? Isso foi um documento que foi expedido, inclusive, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É uma visão nacional, né? Aliás, uma realidade que a gente tenta enfrentar, que é com relação à autonomia das mulheres. Se ela não tem condição de se sustentar, de sustentar os filhos, dificilmente ela vai procurar fazer essa denúncia. Por isso que a gente não pode responsabilizar nem ela e nem os familiares também, porque muitas vezes a gente cobra que um familiar que esteja acompanhando uma situação de violência possa denunciar. Mas há essa preocupação, porque até para continuar o procedimento,
por conta dessa falta de autonomia. É aí onde entra a visão do poder público de não só enxergar a necessidade de desenvolver estratégias dentro do cenário da segurança, como o aplicativo Salve Maria, né? Como o 180, que aquilo são as estratégias que a gente tem hoje e que a gente divulga, que também precisam ser conhecidas. Hoje, às vezes, a mulher não sabe qual é a rede que funciona na sociedade, que ela pode ir até a Defensoria, que ela pode ir até o Ministério Público, que ela pode ir denunciar pelo aplicativo Salve Maria dentro de casa, que ela pode ligar 180, que na hora da violência 190 pode ser acionado por qualquer pessoa, a qualquer momento, seja de feriado, de madrugada, e que é importante porque quando a polícia chega, muitas vezes aquela reiteração, aquela prática de violência ali cessa e aquela mulher sobrevive, que o foco da gente é esse. Um ponto interessante. Mas projetos para essa questão da autonomia financeira são fundamentais. Porque a mulher que já está na medida protetiva e se constata ali que ela, por exemplo, ela já foi agredida outras vezes, aí passou dos limites, ela resolveu, mesmo com essa dependência financeira, denunciar. Ah, porque denunciou antes? Porque tinha essa dependência. Procurar trabalhar essa mulher para que o caso não se repita. E trabalhar, eu até te digo, Douglas, muito além do que se fala da questão apenas de um curso de capacitação, de treinamento, porque muitas vezes são estratégias que são aplicadas localmente, mas não se pensa numa linha de crédito para essa mulher poder investir naquela capacitação que ela fez ou naquele curso profissionalizante. Como é que ela vai iniciar um empreendimento, por exemplo? Porque o empreendedorismo é um ponto focal do que se trabalha para garantir a autonomia e, consequentemente, colocando novamente que nesse relatório último que foi apresentado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, muito além da dificuldade do acesso aos aparatos de segurança ou dos aparatos de denúncia, que foi colocado no início da pandemia como ponto fundamental para não ter denúncia, foi a dificuldade de acessar. Aí se criaram estratégias virtuais. Até o BO eletrônico se fazia, né? Agora já se abre a possibilidade de fazer. Mas a autonomia foi quem pontuou agora no úlimo relatório como principal ponto e fator das mulheres não poderem, conseguirem denunciar. E aí a gente inclui não só a questão financeira, mas também há um percentual de uma dependência sentimental ainda, mulher... São vários fatores. Vários fatores. Eu quero tratar depois de uma senhora, mas antes, bem rapidamente, eu queria que a senhora respondesse o seguinte. Aumentaram os casos de feminicídio, mas aumentaram também os casos de agressão verbal, de agressão física... E aí se fala de uma maior convivência do casal durante a pandemia. Aí é um problema outro a ser estudado, porque, quer dizer, de repente o casal, que tem aí 10, 12 anos de casado, passa a conviver mais do que habitualmente convivia e descobre que não se tolera. Quer dizer, aí já é uma outra questão, delegada, mais complexa, é outra questão, mas eu vou te dizer que todo esse cenário, eu sei que a gente não vai resolver através dessa estratégia a curto prazo. Mas a médio e longo, e há muito tempo se bate em cima disso, a gente está finalizando no ponto principal e inicial, que é a educação. Eu sempre falo, quando a gente vai para o cenário da segurança e da violência contra a mulher, a gente costuma ir para o ponto que é o final, que é a segurança. A gente não está vendo aí a educação que entra na perspectiva tanto da possibilidade de autonomia dessa mulher no futuro, que é a educação estrita ali de frequentar a escola, de ter uma boa oportunidade de estudo para entrar no mercado de trabalho, quanto à educação que trabalha na desconstrução desses conceitos machistas. Porque é aí onde tem todo o problema dentro de casa. Muitas vezes essa verbalização que o homem faz, ou essa intolerância que acontece e que gera esse conflito, é porque a gente é criado na reprodução dessas práticas machistas. E eu falo nós, homens e mulheres também. Então, enquanto a gente não conseguir romper realmente esses paradigmas, entendendo que a gente tem que se respeitar o limite do outro, que a gente vive em sociedade, principalmente quando decide por um casamento, a gente tem que respeitar, independente se naquela circunstância é o homem que está provendo a casa, né, ou a mulher, independente dessas circunstâncias. Primeiro tem que ser uma escolha, não pode ser uma imposição. Se a mulher quer estudar, se ela quer desenvolver sua atividade, ela tem que ser permitida a isso. Isso já é um conceito que tem que ser desconstruído. E segundo, algo que tem que ser desde a escola. Eu tinha um projeto muito interessante aqui, que era a Lei Maria da Penha nas escolas, era municipal, inclusive. Eu acho que é muito interessante, inclusive, você levar esses debates para a sala de aula, mas na perspectiva do respeito. Olha, eu respeito você pelas suas escolhas e dentro de casa nós temos os mesmos deveres,
né, os mesmos direitos, essa questão de equilibrar essa balança a partir da educação, a partir desse conceito de tolerância e de respeito recíproco, a gente diminuiria muito mais essas intolerâncias, esses conflitos que terminam alcançando um cenário de feminicídio. Porque, como você pontuou bem aí, a questão é dentro de casa, nessa relação interpessoal, mais de 40% foi o último percentual de feminicídios, que a gente tem o feminicídio íntimo, que é dentro de casa, na violência doméstica ou familiar, nessas relações de proximidade, e tem o não íntimo, que são aqueles que acontecem pelo desprezo ou menosprezo à condição de mulher. Mas o maior percentual é íntimo, e o maior caso de morte de mulheres, né, sempre está naquele percentual de 50%, 40% e já chegou até quase 60% aqui no estado do Piauí, são nesses cenários de assassinato de mulheres pela condição do sexo feminino. Então, isso é muito grave e a educação é a base de todo esse processo, além de observar outros conceitos que não só a segurança, infraestrutura, a questão econômica, né? Por isso a importância da educação, a questão de onde essa mulher vive, tudo isso a gente, durante a investigação, observa, né? E percebe que é muito repetido alguns cenários e que quanto menor a estrutura em todos esses eixos sociais, a maior possibilidade de vulnerabilidade e de intensificação dessa violência. Delegada, a senhora vai mudar de partido, vai concorrer nas próximas eleições? Olha, eu sempre falo, que parece uma retórica, mas a gente tem que realmente focar, né, nessa questão de eleição durante o período, né, adequado. Antes, a gente fica nas conjecturas, então, houve o convite... Assim, não esperar o ano da eleição, mas já está no ano da eleição, a gente não pode nem... Essa não é mais nem a fala. Eu fui convidada pelo Solidariedade, ainda o ano passado, para compor esse cenário, para disputa, na possibilidade com o deputado estadual, né, nessa pré-campanha, nesse trabalho, e inclusive eu acho que é onde eu sou mais próxima, num cenário mais de ponta de lança, porque a campanha municipal te aproxima um pouco, a estadual também, né? Aí quanto mais vai se distanciando, você vai levando mais pautas mais abrangentes, mas essa pauta mais próxima sempre me atraiu muito pelo meu contato com as pessoas. Eu sempre digo que a política surgiu exatamente do contato, de receber pessoas todo dia na delegacia, de ouvir essas dificuldades que a gente pode, de uma certa forma, contribuir se a gente entra na política com propósito. Então, minha entrada, ela foi orgânica, não fui eu que fui atrás. Na realidade, eu terminei sendo escolhida para ocupar um espaço, sempre de estar ali colaborando nessa transformação social, e a política, ela te dá essa vertente maior. Você não contribui mais ali em projetos específicos no cenário do qual você trabalha institucionalmente. Você pode, de uma certa forma, contribuir em vários outros cenários institucionais que vão transformar socialmente aquelas realidades. A gente fala de violência doméstica, por exemplo, como eu coloquei para você. Você fala de uma quantidade de eixos sociais que vão desde de aspectos estruturais, de infraestrutura de uma cidade, por exemplo, até projetos sociais que abranjam as mais variadas instituições a colaborarem. Então, se você tem essa possibilidade, se você tem um propósito de transformação social, eu acho que você pode contribuir, né? E eu sempre falo muito isso. Você resolveu ali os caminhos da sua vida, você conseguiu a sua autonomia independente. Política não é emprego, né? Política é um local onde você pode, de alguma forma, contribuir com outras pessoas através do seu trabalho. É algo que você não pode pensar de forma individual, mas tem que ser pensado de forma coletiva. Então, esse foi o primeiro passo. Dentro daquele cenário institucional, eu consegui alcançar os espaços através do meu estudo, né, do meu esforço pessoal, e alcancei espaços que, de uma certa forma, me oportunizaram participar dessa vida coletiva. E, de uma forma retributiva, né, eu posso estar hoje contribuindo até muito mais. Então, recebi esse convite para participar desse movimento. Inclusive, hoje eu estou no Solidariedade Mulher, né, nessa secretaria que trabalha essas pautas também de uma forma
baseado naquela plataforma eleitoral que valoriza o espaço da mulher, que quer a mulher participando da política de forma realmente competitiva, não só, né, para compor uma chapa, mas que ela possa competir. Então, eu acho que tudo isso tem que ser visualizado no cenário político, até porque a gente precisa de mulheres também enxergando esse potencial de reverberar a voz de outras mulheres, de reverberar os problemas sociais com essa visão, às vezes até feminina, que é muito importante, porque a gente não tem esse equilíbrio, né? E a partir dessas perspectivas é que a gente consegue desconstruir muitos preconceitos que culminam em violência. Obrigado, delegada, pela presença. Um prazer recebê-la aqui. Eu é que agradeço. Obrigado.